Você sabe o significado de um Estado laico? Essa palavra, o que significa? Alguém pode afirmar ser laico? Calma que eu vou explicar. Uma pessoa, um grupo, pessoas diferentes que são representadas por alguém e não tem uma religião específica, não escolheu uma religião específica, é sinal de que é um grupo laico. É neutro em sentido de religião, não escolhe uma determinada religião. Vários países discutem muito a esse respeito em relação a separar a política da religião. Há diversas discussões a esse respeito e muitos países decidiram liberar a religião, mas com ressalvas. Por exemplo, na França, várias pessoas que frequentam uma determinada religião utilizavam o véu. Aí o que aconteceu? Veio uma lei que obrigou o uso do véu. Também na Alemanha, lá o costume das pessoas de usar roupas de freira que cobrem o corpo inteiro. Também o uso delas na prefeitura, na escola, em repartições públicas foi proibido. Aqui no Brasil, também existe essa discussão a respeito de retirar de repartições públicas, câmaras municipais e prefeitura, símbolos religiosos, como o crucifixo. Existem várias discussões a respeito disso. País laico. Uma pessoa que tem uma neutralidade de religião. Um estado, um país que é laico, como ele é? Um país laico significa que ele não escolhe uma religião. A política, ela trabalha de forma independente. Mas para você entender um pouco melhor, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, hoje, quando alguém vai fazer algo envolvido com a política, alguma apresentação, ele sempre tem símbolos da igreja, do catolicismo, como a cruz, a Bíblia. Isso mostra que ainda há uma união entre a religião e a política, o governo. Quando nós vamos nessas repartições públicas, a gente percebe a existência desses objetos e algumas falas no início de algumas sessões, como Deus abençoe. Isso mostra que ainda há uma conexão entre esses dois. Na nossa sociedade, cada pessoa pode escolher a sua religião. Ela não é obrigada e nem forçada a seguir uma religião específica. Esse é um sinal de laicidade. Aqui no Brasil, por exemplo, não existe uma lei que obrigue as pessoas a obedecer determinada religião. Isso é laicidade. Agora, um Estado laico é a mesma coisa de que um país que não acredita em Deus? Não. Significa que todas as pessoas são livres para escolher a religião que quiser. Se ela quiser, em uma determinada religião, obedecer os ensinamentos da Bíblia, de Deus, tudo bem. Agora, se ela também não quiser, não há discussão. Não temos que obrigá-la. Todos
são livres para escolher a religião que quiser. A história dos países laicos. A Revolução Francesa, que começou em 1789 e foi até 1799, durante essa revolução, as pessoas começaram a ter uma visão diferenciada do que acontecia, inclusive em relação à política e à religião. Quem foi o primeiro país laico? Os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos foi o primeiro país em que a religião e a política não se misturavam de forma alguma. A Constituição dos Estados Unidos, ela já previa, nessa proposta de lei já previa que a política e a religião não teriam nenhum tipo de conexão. Então, lá os Estados Unidos, ele foi o primeiro país laico. Você entendeu? Então, agora eu vou explicar os países e a religião, como eles são separados, como eles são classificados, em 4. Primeiro, o Estado laico, que eu já expliquei, onde a religião ela é neutra, a política não interfere. Segundo, Estado confessional. Sim, isso significa o quê? Esse estado confessional significa que o país de origem, ele escolhe uma determinada religião. Pode ser uma ou até 2 religiões principais. E essas 2 religiões, elas são as principais, estão acima das outras. As outras não são levadas em consideração. Por exemplo, o país onde escolheu uma determinada religião. Por exemplo, o Reino Unido. Esse país, ele escolheu como religião oficial o catolicismo. Tem também, dentro desse país, padres e bispos que participam e têm cadeiras no Senado e participam nas decisões legislativas do país. Outro exemplo de um país que escolheu a religião, o país Dinamarca. Ele escolheu uma religião oficial, o cristianismo luterano. Outro exemplo, o país Butão. Ele escolheu como religião oficial o budismo tibetano. Existem diversos países que são confessionais, que escolheram a sua religião oficial. Você lembra do primeiro? É o Estado laico. O segundo, Estado confessional, que escolhe a sua religião oficial. Agora eu vou explicar para você o terceiro estado, Estado teocrático. O que significa isso? Vamos ver. Todo governo, a política, eles se organizam e definem as leis de acordo com a religião. Por exemplo, quando vai ser feito algum julgamento, algo que envolva uma legislação, eles chamam também um representante oficial da religião do país. E esse representante da religião, ele tem uma forte influência naquele julgamento, porque mistura totalmente a religião com a legislação do país, e todos são obrigados a obedecer àquela religião. Por exemplo, no Irã, ele escolheu como a religião principal e oficial do país o islamismo. Então, todas as pessoas, todos os políticos devem obedecer a essa lei, a essa religião. Você se lembra do primeiro?
Primeiro, sobre o Estado laico. O segundo, isso mesmo, Estado confessional, onde o país ele escolhe uma ou duas religiões principais. E o terceiro, isso mesmo, onde o país ele determina uma religião a ser seguida e todo mundo precisa obedecê-la. Então agora eu vou te falar sobre o quarto estado, estado ateu. Significa o quê? Que não há uma religião. Pronto, as religiões são proibidas. Não há nenhuma. Quando há qualquer grupo religioso, o Estado, a União, vai contra esse grupo religioso e não aceita nenhum tipo de manifestação religiosa. Esses países, a União Soviética, Cuba e China, são exemplos de países ateus que não aceitam nenhum tipo de religião. Não dão apoio também a qualquer instituição religiosa. E aqui no Brasil, como que é? No Brasil, temos várias religiões diferentes, vários grupos religiosos que fazem suas manifestações religiosas, mas a maior religião que existe é o catolicismo, com 127 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, esse é o sinal. No Brasil também, a Lei Maior, a nossa Constituição, ela também prevê algo bem interessante, de que o governo, a política, não pode influenciar a escolha do povo em relação à sua religião. A política não deve ter interferência nenhuma na religião e nem a religião interferir na política. Cada pessoa é responsável por decidir a sua própria religião. Cada um tem a sua e tem a liberdade para exercer as suas crenças religiosas e frequentar a sua igreja, fazer as suas orações, seja qualquer for. Cada um, na sua vida pessoal, escolhe a religião que quer para seguir. A política, os governos não devem influenciar nessa escolha. Agora é hora da atividade. Hoje você estudou um pouquinho sobre os diferentes tipos de Estado e a sua relação com a religião. Como esses países lidam com a religião? E agora é a sua vez de me responder. Você, na sua casa, pode fazer um vídeo em Libras, ok? E depois mandar para o seu professor. Você vai explicar para mim esses 4 tipos de Estado e a sua relação com a religião. Os 4, você vai explicar para mim qual a relação desses tipos de países com a religião. Consegue explicar? Eu quero ver então, ok? Você pode mandar um vídeo para mim depois. Tchau, tchau!